não pode ser quem você quiser ser, no momento que você quiser ser, e aí você se engana. E aí, pô, acaba sendo difícil, assim, de conversar sobre essas coisas, tendo né, uma disposição tão grande para lidar com as forças de potências infinitamente maiores do que você. Eu não quero passar nenhum tipo de desmotivação, tá? Eu quero mostrar que tem as operações que são feitas que não são apenas sobre a fisionomia, a identidade, mas é, acontece de uma maneira assim perfeita. Movimentações no meio de um espaço vazio, se é que isso existe. Aí tem lá um monte de coisinhas acontecendo. E bom, é muito difícil falar sobre isso. Por isso, eu sou muito grato por ter conseguido ter a possibilidade de estudar durante alguns anos o livro dessa mulher maravilhosa chamada Marilena Chauí. Muito tempo, mas não é só o tempo, porque assim que a gente consegue alguma coisa de vislumbre do que seja tal filosofia, de olhar esses movimentos, essas movimentações, você meio que já está preparado para dizer que entendeu isso que eu estou querendo dizer. O que deixa a gente numa situação muito complicada de parecer que a conversão que está acontecendo entre as ideias seja uma coisa muito, sabe, Beth, tipo isso, sabe? E aí por isso que, caramba, não só se mostrou desde o começo, nos primeiros 2 anos, é, bom, mostrou que tinha um certo interesse que não vinha só de dentro de mim por mim mesmo. Vou pegar ali o livro para ver se a gente começa a nossa leitura. E o que eu queria dizer é que nesses 2 primeiros anos, estudando, eu pude perceber um certo interesse por essa coisa de querer entender alguma coisa e perceber que existe uma demanda estabelecida diariamente nas expressões que acontecem das relações que a gente vivencia. Tá bom? Então, porque eu acho que a verdade é isso, eu acho que sei lá o que, razão e tudo mais. Descobrir como pensar racionalmente, que maravilha. Isso é muito bom. Agora, isso não quer dizer que você está apto para lidar com as relações que, bom, explica todas as coisas. Eu acho que eu vou começar a fazer essa leitura. Porque, assim, é uma chance que a gente tem para tentar entender essas relações, o que elas significam e ter a chance de definir elas a partir da nossa atividade com essas experiências que a gente vivencia diariamente no ato de vivenciá-las. E então, vou pegar o livro ali, tá bom?
Bom, eu tô falando sobre essas coisas das relações porque eu me permiti falar sobre ficções a partir da questão do medo. É, e então, as coisas ficaram, né, muito intensas. É, bom, a questão que eu quero colocar aqui é que, do medo, eu comecei a conversar sobre a natureza humana e sobre os afetos, tá? E assim, eu não queria de maneira alguma é, falar sobre afetos agora, nesse momento. Bom, é, eu acabei vendo que era o melhor momento para se falar sobre afeto, enquanto a gente lia, tá? Vamos ver. É uma horinha só. Então eu gostaria de ler aqui, né, para não deixar a gente muito na mão do palhaço, A Política do Medo. Ok. No prefácio do Tratado Teológico Político, Spinoza escreve que se os homens pudessem governar suas vidas seguindo uma deliberação segura, ou se a fortuna lhe fosse sempre favorável, jamais seriam vítimas da superstição. Porém, a miúde, reduzidos à angústia, já não sabem que resolução tomar e, arrastados por um desejo desmedido dos bens incertos da fortuna, oscilam miseravelmente entre o medo e a esperança, com o ânimo inclinado à mais extrema credulidade. Quando em dúvida, prossegue Spinoza, o mais leve impulso os faz pender ora num sentido, ora no outro. Tal oscilação crescendo quando suspensos entre o medo e a esperança. Ao contrário, nos momentos de confiança, tornam-se jactanciosos e cheios de si. Se nos dias de prosperidade não ouvem conselho algum, no dia de adversidade ouvem tudo quanto se lhes diga, por mais inepto, absurdo ou vão. Qualquer coisa lhe serve de motivo para esperar o retorno da boa fortuna ou para deixá-los abismados em terríveis temores. Basta que lhes venham à lembrança ocasiões passadas que imaginam semelhantes à presente para que nisso vejam bons ou maus presságios e, ainda que 1000 vezes enganados, não cessam de buscar no prefácio o conhecimento do porvir. E quando não conseguem encontrar na memória auxílio, correm a procurá-lo nas entranhas dos animais, no vôo dos pássaros, no rodopiar das estrelas e dos planetas. Declarando a razão cega e vã, confiando em adivinhos que tomam por profetas divinamente inspirados, os homens imaginam o pavor apelando para signos indicativos de potências desconhecidas e atentas ao curso de nossas vidas. Então, se alguém aparecer ali prometendo a mínima coisinha ali que é coerente e, além disso, se propõe a tentar resolver alguma coisa da sua vida, poxa, isso aí já te coloca lá dentro. E eu queria, assim, ao longo dessas lives, te mostrar como se experiencia pensar. Tá bem? Declarando a razão cega e vã, confiando em adivinhos que tomam por profetas divinamente inspirados, os homens imaginam conjurar o pavor apelando para signos indicativos de potências desconhecidas e atentas ao curso de nossas vidas. Porque o que temem ou esperam parece-lhes independer deles mesmos,
imaginam entidades caprichosas de cura cuja cólera ou benevolência tudo dependeria e lançam apelos a poderes transcendentes. Então, antes da gente começar a ver, sobre o medo, né? Antes da gente começar a ver sobre as ficções, principalmente essa questão de você ter determinada ficção e você conseguir superar as suas dificuldades e minorar o medo com afetos contrários e mais fortes, no caso, a segurança, por exemplo, que vem também em grande parte por conhecer o próprio processo de conhecer o que se conhece, como se conhece, né? E aí, você pode muito bem, né, se sentir mais seguro, tá? Se você, pelo menos, tá pensando de uma maneira que, não se deixa levar por essas, né, concepções que levam ao fracasso incessante, experimentado com uma justificativa adorável. E, de outro lado, você consegue começar a fazer parte desse próprio processo de entender como se essas movimentações elas acontecem, tá? E quando não conseguem encontrar na memória auxílio, é o novo que está acontecendo, né? Correm a procurá-los nas entranhas dos animais, no voo dos pássaros, no rodopiar das estrelas e dos planetas. Por quê? Porque é uma fixação nas imagens. E antes da gente começar a falar sobre medo, sobre ficções, sobre essa questão de você conseguir gerenciar os seus afetos de maneira a encontrar relações que te ajudem, né, a minorar os seus medos com afetos contrários, ou seja, entendimentos sobre o que está sendo discutido, como está sendo discutido, o que está sendo discutido em si. Bom, quando não conseguem encontrar memória no auxílio, correm a procurá-lo nas entranhas dos animais. Então, assim, você acaba experimentando certas superstições por conta desse impasse de achar que você tem uma escolha e só observar isso acontecendo com uma certa transitividade. Eu realmente escolhi e acertei. Realmente escolhi aqui, errei. Tá, agora eu fico só com o que é bom e aí a gente faz uma outra aposta, outra fezinha. Bet Júnior. Tá? Mas aí, bom, bom, você, fica mais seguro, né? Para você poder ler, né? E entender as coisas e tal. Isso te coloca num estado muito interessante, muito alegre para o que você estiver fazendo. Mas bem, e esse trauma que é gerado quando você não consegue aceitar que você tem que escolher e que escolher na verdade não é uma escolha? Porque você já está em um outro gênero de conhecimento que considera dessa maneira, tá? Na produção de outro gênero de conhecimento. Bom, você
né, fica com esse certo estresse, né? Porque, é, bom, fica com esse certo estresse, uma vez que, porém, a miúde reduzidos à angústia, já não sabem que resolução tomar e, arrastados por um desejo desmedido dos bens incertos da fortuna, que é isso de não saber, né, o que escolher entre uma ficção e outra, entre uma narrativa e outra, é, oscilam miseravelmente entre o medo e a esperança, com o ânimo inclinado à mais extrema credulidade. Tá? Então, é aquilo que eu falo, né? Você tem lá aquela certa disposição para tentar encontrar essa coisa. Quando alguém consegue te mostrar, você fixa isso de uma maneira errada, de um jeito errado, que não é um errado que convém a esse modo de pensar que está sendo apresentado. É... E o que acontece é que você tem que lidar com essas superstições, porque à medida em que você está apto para lidar com elas, declarando a razão cega e vã, confiando em adivinhos que tomam por profetas divinamente inspirados, os homens imaginam conjurar o pavor, apelando para signos indicativos de potências desconhecidas e atentas ao curso de nossas vidas. Ora, a gente está querendo se questionar o que está acontecendo com nossas vidas. Provavelmente o medo deve ser a melhor resposta para entender por que as coisas não estão sendo do jeito que a gente quer que seja. Só que na hora da gente fazer essa ligação direta, isso aí dá completamente errado na sua análise. Cara, você vai ter esse medo e aí você vai falar assim, pô, ir lá no medo para procurar qual a melhor opção escolher para descartar lá naquele momento. E, bom, o que acontece é que você estratifica, né? E aí tenta ficar recolhendo os dados, né, de acordo com as suas intuições. Bom, isso poderia ser chamado de cringe, talvez, né? O desinfluencer. Agora tomando essa forma, à medida em que o interesse começa a articular suas materializações. Bom, a questão é que a gente está, né, num mundo muito avançado na coleta de dados, no tratamento de dados. E aí, poxa, talvez seja melhor a gente deixar o chat GPT falar. Tá bem? Porque se tudo que eu sei é previamente, duplamente determinado, só que não simplesmente determinado, determinado de um modo composto, determinado, determinado, duplamente determinado, sabe? Então, se estratifica. E não é só isso que acontece. Não é só isso que acontece. Tá bom? Não é só a sua análise que sai toda errada. É que você acha que ir, né, a resposta através das coisas que você está procurando, né, utilizando esse medo na hora da escolha, que é simplesmente essa hesitação entre escolher uma coisa e outra, né, escolher qual o desenho que está acompanhando agora, por exemplo, né, ou o que você quer ser agora, né, e aí é impossível a gente não se referir a uma política do medo. E é interessante isso, porque a gente já tinha pensado sobre isso nas lives anteriores. A gente já tinha pensado sobre isso nas lives anteriores. O quanto não pensar nos nossos próprios medos nos tiram desse jogo de encontrar afetos opostos e mais fortes para combater os afetos menores ou minorar os afetos que
são mais nocivos, né? Porque a gente já atingiu, né, um certo entendimento sobre como essas coisas funcionam e a racionalidade simplesmente serve para explicar as transitividades que acontecem de maneira perfeita, de modo que se eu abrir um livro aqui e ler uma frase e ler um outro livro ali e ler outra frase e conseguir fazer alguma conexão, vamos brindar, sabe? Isso é uma expressão. Ainda que 1000 vezes enganados, não cessam de buscar no pretérito o conhecimento do porvir. E quando não conseguem encontrar na memória auxílio, correm a procurá-lo nas entranhas dos animais. Sabe, você não está pensando tanto nos seus medos, e aí você não tem esse tempo, às vezes, né, de pensar nos seus medos. Vamos dar esse exemplo, né? E aí você fica com um júri alienado, né? Coisas nocivas são feitas talvez por você mesmo ou por você em participação com pessoas que também não entendem muito bem o que está sendo dessa relação. E, bem, você fica nesse jogo de medo e esperança, né? Alguma coisa assim, né? E, bom, isso remete também a um certo, né, um certo lugar de conversar sobre desengano, tá? Sobre desengano, que é como se a gente tivesse, sei lá, uma rede de apoio para conseguir errar, né? Uma vez que a gente tá nessa busca por tentar entender quem a gente é, interessado genuinamente nisso. Quer saber qual é o meu pior pesadelo? E bom, e aí, poxa, se aparece um desenho, aparece alguém na novela, ou algum personagem aparece pra você no meio da calçada, pra você que não tem tempo de assistir desenho. Poxa, cara, a vida tá acontecendo. Isso é vida, tá? E bom, só que aí, né, a gente fala, não, isso não é vida, porque a gente pensa 1 milhão de vezes antes de chegar e falar assim, pô, eu vou escolher isso aqui do que isso daqui, e porque as coisas que estão acontecendo, né, as coisas que estão acontecendo me fizeram querer entender mais sobre coisas que combinam mais que se compõem melhor com esse âmbito, né, que está sendo experienciado, que aparece em todos os lugares, né, a partir de correlações mentais, tá bem? E essas pessoas elas podem muito bem ser vítimas da superstição. E é quando a gente não consegue simplesmente atravessar essas imagens. Tá? Então, tipo assim, tá vendo tal, tudo está sendo explicado, tal, pá, 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 tudo está sendo explicado. E aí, do nada, você vê alguma coisa que você fala assim, pô, isso aqui eu não consigo explicar. Sabe? Bom, o que vai diferenciar o seu, né, posicionamento, além do quanto você pode pensar sobre o medo, é o quanto você consegue conscientizar as pessoas de que elas são dependentes umas das outras. E de que modo você faz isso? É o modo que você pensa. Entende? E. Bom, o que acontece é que, bom, as pessoas podem delirar em conjunto, fazer seitas religiosas, a onda, sei lá, sabe? Coisas que nos causam certo espanto e certo fascínio, né? Tem uma certa questão de tensionar e de confundir imagens, no caso, objetivos e coisas que se quer chegar até os objetivos, desejos de fins e desejos de meios para os fins, né? Bom,
É... Bom, é como se estivesse numa corda bamba, tá? Então, quando em dúvida, o mais leve impulso faz pender ora num sentido, ora no outro. Mas o que eu quero saber é o seguinte: tem uma coisa ali embaixo que a gente pode falar assim: poxa, caí aqui, estou me desligando, estou satisfeito com a minha queda, porque eu estou bem, eu caí na rede. Sacou? É, tem alguma coisa assim? Você fala às vezes, não, pô, não vou fazer isso porque aí, né, de espetáculo e tal, é assim que rola e tal, sou um profissional, rede é só pra treino, né? Mas o que o Spinoza está dizendo aqui é que política não é isso, tá? E que você depende das pessoas, sim, como se fossem redes de apoio. É, e, bom, a maneira de se lidar com essa dependência passa por essa questão das ficções, né? Passa por essa questão das ficções e, bom, quando você começa a se questionar dessa maneira sobre o que é isso e o que se está estudando, no caso, a respeito dos afetos, o que acontece é que, bom, é, você pode ficar impressionado, tá? E, e bem, confundir essa tensão com o medo. Essa tensão de ver as coisas passarem sem saber se é você que está escolhendo, tendo que, né, fazer sei lá quantas conexões aleatórias para conseguir criar ambientações que condizem com combinações fortuitas de séries e desenhos e livros, tá? Então você fala assim, poxa, tem tanta diversidade aqui, eu queria que tivesse menos, sabe? E aí me lembra essa questão que eu falei de, poxa, ter o necessário, né, para fazer os seus atos, para agir, né? Porque se você faz isso, você, né, provavelmente vai começar a pensar os seus medos, né? Vai ser a mesma coisa, buscar segurança e pensar os seus medos, entender também por que as coisas que você quer que aconteça não acontece do jeito que você gostaria que fosse, né? Isso tudo em tempo apto para conseguir se sentir muito satisfeita com o seu desengano, se você se perceber em queda em algum momento, tá? Bom, isso é lidar com as ficções, né? É lidar com superstições e, bom, a gente sempre acha que pensar o medo é o lugar mais fácil para ter controle sobre essas decisões que a gente já sabe, uma vez que a gente está procurando entender, o, decidir sobre o que se é, sabe? Entender sobre isso, né? E, bom, é... lembrando que a gente está tentando expressar as coisas de maneira singular, de um modo que nunca foi visto antes. Isso pode ser confundido com palavras profetizantes, sabe? E
Os homens imaginam conjurar o pavor apelando para signos indicativos de potências desconhecidas e atentas ao curso de nossas vidas. Porque o que temem ou esperam parece-lhes independer deles mesmos. Imaginam entidades caprichosas de cuja cólera ou benevolência tudo dependeriam e lançam apelos a poderes transcendentes. Essa crença numa potência distante e separada, capaz de bens e males incompreensíveis e prodigiosos, e essa posição de desejo fora de si, essa alienação no sentido rigoroso do termo, é o que Spinoza chama de superstição. O medo é a origem da superstição. Então, a gente coloca a superstição nesse lugar de ver as coisas passarem e ser remetido à própria necessidade, mas você não precisa ficar glorificando isso o tempo inteiro, né? Então, mas é legal de falar porque você mostra como essas conexões, né, através dessa teoria encadeada, teoria imaginada do encadeamento de efeitos, né, você tem ali uma dose certa para identificar a necessidade de conseguir pensar de um modo que você realmente se coloque a minorar em si a segurança do que você é a partir das suas fragmentações e confusões. E aí, poxa, você tá já dentro da política do medo porque você entrou por aí, você falou assim, caramba, eu vou escolher o que eu sou, né? E, bom, querer escolher quem se é, entrando pela política do medo, né? Como se fosse realmente um portal, sei lá. Qualquer coisa lhe serve de motivo para esperar o retorno da boa fortuna ou para deixá-los abismados em terríveis temores. Bom, é interessante porque a gente acaba vendo, né, na filosofia contemporânea, por exemplo, umas expressões do que poderia não ser, né? E aí, bom, não vejo problema nenhum você olhar as coisas dessa forma, ou você te coloca, né, num lugar que você tem que obedecer as coisas, né? Com o momento que você vai fazer isso, como você vai fazer isso e por que você vai fazer isso. Tem que estar sendo constantemente pensado, né? Não vejo nenhum problema de se pensar dessa maneira. É como se fosse realmente uma questão de não conseguir se desvencilhar, do encadeamento de efeitos que são percebidos dessa maneira, como um gato passando, né? E aí a gente confunde as imagens, a gente confunde o medo, né, da finalidade com a finalidade das causas e a tensão com o medo, né? E bem, é
bem difícil de afirmar o estado presente. E bom, obviamente você não vai ficar, né, horas e horas remoendo o que está acontecendo na dinâmica, mas isso acontece com saberes corporificados, tá? E a gente falou muito sobre isso, eu estou fazendo esse grande adendo do que rolou nas últimas lives. Entende? Agora aqui para essa daqui eu estava querendo falar sobre política do medo. Estava querendo falar sobre isso. E fazendo um paralelo com o que eu vi, né, falei sobre isso mais recentemente, sobre essa questão do encadeamento imaginário de efeitos, né, de fazer uma teoria disso. E bom, acaba que o jogo político basicamente coloca a gente para pensar de uma certa maneira, tá? É o seguinte, você tem compartimentalizações que você pode ter acesso de vez em quando, de acordo com os encontros que vão te acontecendo. E você pode dizer exatamente o que cada um desses encontros significam, mas você não tem o menor domínio sobre quando que esses encontros vão chegar. Tá bem? Então, você começa a tentar, né, buscar essa resposta do porquê a gente não consegue o que a gente quer da maneira que a gente quer, não tentando entender mais sobre a maneira que a gente quer e o que é o que a gente quer, né, e o modo que a gente deseja, sem conseguir analisar isso, que não faça a gente ficar nesse impulso que são as vicissitudes, parecem, mas, bom, não faça ficar nesse impulso de fazer pender, ora num sentido, ora no outro, tal oscilação crescendo quando suspensos entre o medo e a esperança, né? A gente tenta estabilizar realmente, né? E aí é uma necessidade que a gente tem que pode ser representada e institucionalizada através de religiões, tá? Bom, religiões são muito importantes. Lidar com as ficções, algumas religiões vão mostrar pra gente que sim, é possível a gente pensar uma filosofia, né? E, poxa, teorizar esses encadeamentos de efeitos, né? Outras não vão, né? A gente não sei se a gente consegue estruturar um sistema sem, né, ter essa preocupação com o caráter mitológico já, né? Bom, é bom, né, mesmo assim, conseguir, né, fazendo algum tipo de relação com mitologias, ficções, religiões, e sociedade, e política, governo, né? A gente sair dessa parte que só se preocupa com controle, sabe? E com comando, né? E, poxa, pensar que existem outras maneiras de se entrar, de se estudar, de se analisar, de se teorizar, mas não só teorizar, sabe? Se envolver e, bom, tem outras maneiras de você fazer isso do que você entrar justamente pelo medo do rompimento, do que você tem que romper, porque tá lá que é necessário para você fazer isso. Mas aí você vai lá e, poxa, tem medo. Porque não se pode afirmar a própria realidade. Não pode afirmar que a gente está trabalhando um encadeamento de efeitos, que se a gente fizer tal coisa vai acontecer, e se a gente
É como se a gente estivesse numa eterna viagem de volta para o passado, tentando concatenar em companhia com nós mesmos quais serão os passos para os próximos anos, sabe? Muito bom a gente ter tido a oportunidade de pensar a questão das ficções, a questão da superstição, do medo e da política do medo, que é o quanto a gente consegue parar para pensar no medo de uma maneira um pouco mais, né, rigorosa. E rigoroso não necessariamente precisa estar, né, relacionado ao medo, né? Pode ser realmente um tesão muito grande. Então, muito obrigado por terem acompanhado. Poxa. Quero. E também quero que as pessoas se inscrevam